Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse é o último episódio da série de maturação. Nesse episódio a gente vai fazer um apanhado geral e vai aplicar os conhecimentos que a gente teve até agora para elaborar uma rampa de fermentação e de maturação adequada do ponto de vista bioquímico. Não que as outras rampas não sejam adequadas, aquelas que têm, 1-2 semanas de maturação a 8 graus, mas pelo conhecimento que a gente teve até agora e até onde a gente conhece dos processos da cerveja, não existem reações que são privilegiadas nesse caso. Então, vamos lá fazer nossas rampas e nossas considerações de hoje. Bom, o vídeo não tem o intuito de falar qual que é a rampa ideal para uma lager, qual que é a rampa ideal para uma Weiss, qual que é a rampa ideal para uma ale, mas dada uma temperatura de fermentação, falar quais rampas a gente poderia usar, quais rampas proceder de acordo com a teoria vigente de fermentação. Para isso vamos levar algumas considerações, a maioria delas eu já falei aqui nos vídeos, algumas eu não falei ainda, mas vamos falar bem brevemente. Primeira consideração. Pitch, a dosagem da levedura, ser feita 1 a 2 graus mais baixo do que a temperatura de fermentação. Então, se a temperatura de fermentação é 17, faz o pitch a 16. É 18, faz a 16, 17. Isso vem, eu não tenho certeza de onde, no livro do Kunze, por exemplo, uma das maiores referências de cerveja do mundo, ele fala algo assim para lager lá, só que ele não dá os motivos. E isso é uma dúvida muito grande minha até, inclusive, se vocês quiserem me ajudar a saná-la, porque eu pensando assim, biologicamente, aqui na minha cabeça, eu não consigo entender um motivo para começar a fermentação numa temperatura mais baixa. Eu rodei a internet atrás de artigos científicos, todos os livros bons que eu tenho aqui, e nenhum dá uma explicação do porquê disso. Eu faço isso, mas é igual maturação, não tenho certeza por que eu faço isso. Mas beleza, vamos lá, quem sabe isso um dia até um mito a ser quebrado. Eu sei que se começar na temperatura mais alta, e isso faz todo sentido, você tem mais produção dos intermediários, é igual se você tivesse feito um pouco da fermentação em temperatura mais alta, então vai produzir mais éster, vai produzir mais álcool superior, mais diacetil. Agora, ao contrário, talvez igual se tivesse dado uma dosagem maior, vai inibir a reprodução celular? Pode ser, mas eu não tenho certeza. Segunda consideração, é muito importante, eu não sei se eu já falei em algum vídeo do Beer School, mas a maior parte dos aromas da cerveja, a imensa maior parte dos aromas da cerveja, os aromas de fermentação, eles são formados durante a fase exponencial de crescimento. Nesse período, nesses 2-3 dias para as ales ou 4-5 para lagers, no começo dele, até 75% dele, é formado quase todo o aroma de fermentação da cerveja. Como quando essa fase acaba, quase não se tem mais impacto sensorial, a gente pode começar a maturação, que é o processo de elevação da temperatura, antes para apressar o processo. Em casa, talvez, pode não ter vantagem, mas industrialmente se faz muito isso. Então, quando a fermentação estiver acabando, 2-3 platos para o final, e a gente sabe isso projetando a receita, a gente sabe que ela vai começar, vamos chutar aqui com 10 platos e vai terminar e vai atenuar 80%, então ela tem que atenuar com 2. Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, a gente sabe quando falta 1-2 platos para terminar a fermentação. Segunda consideração. Terceira consideração, essa daqui eu peguei do livro do John Palmer, está escrito lá na parte sobre maturação, e a gente vai levar isso em conta, embora tenha algumas variações que algumas cervejarias fazem em torno dela. As temperaturas e os tempos de maturação. Para as ales a gente pode elevar até 3 graus a temperatura, ou a gente nem precisa elevar a temperatura, porque já está numa temperatura alta naturalmente, que algumas cervejas são assim. De nenhum dia, dependendo da temperatura da fermentação, até 4 dias. Então, ales às vezes são até dispensáveis de maturação. A gente vai ver um estudo de caso sobre isso. Para as lagers, elevar de 4 a 8 graus Celsius por 4 a 8 dias. Isso mesmo. Com isso, a gente está tentando projetar como que vai ser a nossa rampa para uma ale, para uma rampa para uma lager, beleza? E agora vem a quarta consideração, essa é um pouco
não sei, também polêmica, igual a maturação é polêmica. Se a gente pegar autores mais antigos, e eu volto a citar o Kunze aqui, ele colocava que a taxa de resfriamento ideal era de mais ou menos 1 grau Celsius por dia. Então, se você parou lá a 18 graus, você vai cair para 0 grau, você levaria 18 dias para fazer isso. Isso não é uma prática que é muito mais utilizada pelas cervejarias. Muitas cervejarias produzem ale num tempo de 18 dias. Então, o que é abaixar em 18 dias? O livro do Kunze, ele é muito bom, mas eu sinto ele bastante antigo. Na verdade, ele é antigo, ele é de 2004, né? 2004 são 14 anos. 14 anos com esse avanço tecnológico, microbiológico, é bastante tempo, né? Mas as práticas modernas, pegando alguns autores mais modernos, pegando o próprio John Palmer, que ele já fala coisas que ele não falava antes, que ele usava essa de 1 grau Celsius por dia, e pegando o que as cervejarias praticam, hoje é bastante comum você descer de 4 a 8 graus Celsius por dia, o que apressa muito e muito mesmo o processo do cold crash, né? de abaixar a temperatura para ir para o 0 graus. Então, logo aqui no Beer School a gente vai fazer um vídeo sobre os estresses que a levedura sofre, e a gente vai falar sobre estresse térmico. É muito interessante, vai ser um vídeo só sobre estresse de levedura. E a última consideração é que quanto mais frio, melhor o processo de decantação. Só que a gente tem um limite, né? Um limite que em casa a geladeira, a temperatura de operação dela é 4 graus, talvez algumas cheguem a 0. E se a gente descer muito mais de 0, menos 2, menos 3, algumas cervejas já começam a congelar e não é indicado. Então, a nossa temperatura de condicionamento a frio, nossa temperatura de decantação, vai ser entre 0 a 4 graus.